Salve, família palmeirense! Hoje, o clima já começa diferente porque a gente entra naquele ritmo de véspera de jogo grande, daquele jogo que mexe com a gente por dentro, que faz o torcedor ficar olhando o relógio o dia inteiro, só esperando a bola rolar. E não tem como ser diferente. Porque o fim de semana é de Sociedade Esportiva Palmeiras e a responsabilidade está batendo na porta de novo. Não dá mais para vacilar. Não dá para entrar desligado. Não dá para repetir os erros que já custaram pontos importantes. Existe um alerta ligado no Verdão. Um alerta que não é exagero, não é drama. É simplesmente a realidade do momento. E a gente sabe que, quando esse alerta aparece, significa que o Palmeiras precisa responder dentro de campo. O assunto da escalação vem dominando as conversas desde cedo, porque tudo indica que o time deve voltar ao sistema com 2 linhas de 4, deixando um pouco de lado aquela formação recente com 3 defensores. O treino desta sexta-feira é quem define tudo, mas já dá para sentir que o técnico pretende reorganizar o setor defensivo e montar a equipe com mais equilíbrio, tentando recuperar aquela consistência que fez tanta falta nas últimas partidas. A dúvida, claro, fica para quem assume a vaga deixada pelo Andreas, já que o encaixe ali no meio é determinante para o time funcionar. 3 jogadores voltam ao time titular: Gomes, Piquerez e Roque, retornos que podem dar outra cara para o Palmeiras, principalmente porque são jogadores acostumados a jogo grande, a pressão, a adversário forte. Existe também a possibilidade do Kelvin aparecer entre os titulares, o que mostra que o treinador está disposto a mexer onde for preciso para recuperar intensidade. E enquanto a escalação toma forma, o torcedor vive 2 emoções ao mesmo tempo: a ansiedade pelo jogo e a nostalgia, porque amanhã o Palmeiras se despede do Allianz Parque na temporada. É o último compromisso do ano em casa e, como sempre, a torcida abraçou o time de uma maneira impressionante. As informações que circulam apontam que mais de 32 mil ingressos já foram comercializados. Quando a gente tenta conferir os setores disponíveis, praticamente nada aparece para a torcida do Verdão, o que mostra que o estádio vai pulsar de verdade. É aquele ambiente que se repete sempre que a temporada está no fim. A torcida querendo fazer a sua parte e esperando que o time responda dentro de campo. E é aí que entra um detalhe importante. A derrota do Bahia para o Fortaleza mudou a tabela. Colocou o Fluminense no 6º lugar e acendeu de vez o alerta no Palmeiras. O desempenho do Verdão contra equipes que estão no grupo dos 6 primeiros colocados não tem sido bom, e isso pesa na preparação. Amanhã não tem margem, não tem teste, não tem vamos ver. Amanhã é jogo para entrar em campo e fazer valer o peso da camisa, principalmente porque o Fluminense não vai facilitar nada. Eles chegaram embalados depois de vencer o Flamengo no meio da semana e, mesmo que não tenham qualquer obrigação de ajudar o Palmeiras, acabaram ajudando. Só que agora a história é outra. No Allianz Parque, eles vêm para competir e o Verdão tem a obrigação de responder. Os números do confronto entre Abel e Zubeldia até são positivos, mas número nenhum entra em campo e o torcedor sabe bem disso. O que resolve é desempenho, postura, intensidade. E a rodada promete ser daquelas que deixam o torcedor com o coração acelerado. Porque Palmeiras e Fluminense jogam no mesmo horário de Bragantino e Flamengo, ou seja, tudo pode mudar no intervalo de poucos minutos. Existe a possibilidade de o torcedor palmeirense terminar a noite olhando para a tabela e vendo o time novamente na liderança. Mas para isso acontecer, antes de qualquer coisa, o Palmeiras precisa fazer a sua parte.
Precisa mostrar bola, precisa mostrar alma. É o último jogo no Allianz Parque na temporada e isso por si só já deveria servir como combustível. Enquanto isso, fora do campo, o clube segue mexendo suas peças pensando no futuro. A saída do lateral Marcos Vinícius, de 17 anos, foi encaminhada. Ele retorna ao Goiás, onde começou sua formação. Era um jogador com multa milionária, tinha contrato até junho de 2026, com uma rescisão para o exterior extremamente alta. Mesmo assim, o Palmeiras manteve 30% de uma futura venda, algo importante pensando em longo prazo. Ele conquistou 4 títulos na base do clube, mostrou potencial, mas no momento a direção entendeu que o melhor era liberar o retorno ao clube de origem. E não é só ele. Outros 3 nomes ganharam força nos bastidores para serem negociados na próxima temporada. Rômulo está no Novo Horizontino por empréstimo, Caio Paulista está emprestado ao Atlético Mineiro e Vitinho atua atualmente em Portugal. Todos vivem situações parecidas, chegaram com expectativa, tiveram alguns momentos, mas acabaram perdendo espaço. No caso do Rômulo, a frustração é ainda maior porque ele apareceu com muita moral, com destaque no interior, com atuações que chamaram atenção. Depois foi atuar no Ceará, mas quase sempre sendo utilizado fora da sua função, jogando aberto pela esquerda quando seu melhor rendimento sempre foi centralizado. A falta de sequência e a mudança constante de função complicaram demais a evolução dele. Voltou para o Novo Horizontino e ainda não conseguiu reencontrar o nível que tinha. Tudo indica que o Palmeiras não deve utilizá-lo na próxima temporada. Outra situação que mexe com o torcedor é a do goleiro Everton. O Grêmio mantém conversas para tentar contratá-lo para a próxima temporada. O contrato dele com o Palmeiras vai até o fim de 2026, mas a lesão na mão abriu um cenário diferente, porque Carlos Miguel assumiu a titularidade e foi ganhando espaço. O clube já vinha estudando a possibilidade de mudança gradual no gol, e com a lesão, esse processo foi antecipado. Agora, a grande dúvida é, quando o Everton estiver recuperado, ele volta como titular ou o treinador mantém Carlos Miguel? Essa resposta vai definir o rumo da janela. Existe chance real de negociação. Existe chance de mudança de ciclo. E o torcedor já sente que essa pode ser uma daquelas decisões que marcam uma temporada inteira. E no meio de todas essas movimentações, surgiu também o encontro do pai do Gerson com uma torcedora palmeirense que mora na Rússia, que há anos ajuda a conectar jogadores de lá com o Verdão. Ela já esteve envolvida em outras situações e novamente apareceu ao lado de alguém ligado a um atleta que interessa ao Palmeiras para 2026. As imagens circularam. A conversa aconteceu durante um jantar e isso levantou naturalmente perguntas. Será que existe algo avançando nos bastidores? Será que é só coincidência? Será que estão apenas fortalecendo relação? Nada confirmado, claro, mas é o tipo de informação que acende a curiosidade do torcedor. Ainda mais porque o clube realmente demonstrou interesse no jogador há algumas semanas. E enquanto toda essa história se desenrola, o clima no Palmeiras segue carregado daquela mistura de expectativa e tensão que só aparece quando decisões importantes estão batendo na porta. A gente sabe que o torcedor vive muito além dos 90 minutos. Cada bastidor, cada conversa, cada postagem, cada foto solta nas redes vira combustível para 1000 teorias e mais um tanto de ansiedade. E é exatamente isso que está acontecendo agora, porque o nome do Gerson circula faz tempo e o encontro do pai dele com a torcedora palmeirense lá na Rússia só alimentou ainda mais esse imaginário da torcida. A verdade é que aquele tipo de encontro nunca é
totalmente por acaso, ainda mais quando envolve agentes, representantes e pessoas que conhecem bem os bastidores do futebol internacional. Pode não significar nada imediato, pode ser só uma aproximação, mas também pode indicar que os caminhos já começaram a ser preparados para uma negociação futura. E enquanto esse assunto continua repercutindo, o foco do torcedor volta todo para o jogo de amanhã, porque é impossível ignorar a importância dessa partida. É o tipo de jogo que define a temperatura do ambiente, que pode mudar completamente o rumo da reta final da temporada. A torcida quer ver intensidade, quer ver o time brigando por cada bola, quer sentir aquela energia que virou marca dos grandes momentos desse elenco. E não dá para negar. A cobrança existe e é pesada, porque o torcedor se acostumou a ver o Palmeiras mandando e desmandando no Allianz Parque. A expectativa é de que o time entre em campo como se fosse final, porque a tabela está apertada, os resultados recentes exigem reação e o adversário está num momento perigoso. A gente tem falado muito sobre o sistema tático, sobre a formação com 2 linhas de 4, sobre quem entra e quem sai, mas no fim das contas, o que realmente pesa é a atitude. O torcedor quer ver o time correndo, marcando alto, pressionando saída de bola, criando chances e principalmente evitando aqueles apagões que têm custado pontos preciosos. A volta de jogadores importantes cria uma esperança natural. A presença de Gomes e Piquerez, por exemplo, dá outra segurança para uma defesa. São jogadores que já viveram todo tipo de situação e sabem como controlar momentos de pressão. O retorno do Roque também é importante, porque ele vinha ganhando protagonismo e pode ser peça decisiva para transformar o meio-campo em algo mais dinâmico. A possível entrada do Kelvin também gera curiosidade, porque ele tem aquela característica de acelerar o jogo, de quebrar linha, de buscar drible. É o tipo de jogador que, quando está confiante, muda cenário. E em um jogo como esse, onde cada detalhe conta, um jogador com esse perfil pode ser determinante. Mas tudo isso ainda depende do treino final, que vai definir a escalação. O torcedor já está acostumado a essa expectativa que só se resolve quando o clube divulga a lista oficial antes da bola rolar. Enquanto o foco está todo no presente, o futuro do Palmeiras vai sendo desenhado nos bastidores. A situação do goleiro Carlos Miguel, por exemplo, movimentou muito a conversa recente, porque ele tem ido bem desde que assumiu a titularidade. A confiança que passa para o torcedor é visível, e isso coloca pressão no retorno do Everton, que sempre foi um dos pilares do time. A disputa está aberta, e isso não é ruim para o clube. Pelo contrário, cria um ambiente de competitividade interna que faz cada um elevar seu nível. Mas, ao mesmo tempo, o interesse de outros clubes e a possibilidade real de mudança no gol faz a torcida se perguntar como será essa transição. O Palmeiras está num momento em que precisa planejar o futuro sem abrir mão do desempenho imediato, e isso exige decisões difíceis. A saída de jovens da base também mexe com o torcedor, porque todo mundo gosta de ver um garoto da casa estourando, ganhando espaço, virando titular. Mas nem sempre dá para segurar todos. Nem sempre o caminho se encaixa para todos. O caso do Marcos Vinícius mostra isso. Muita expectativa, multa alta, potencial enorme, mas no fim das contas a oportunidade real não veio. O clube entendeu que o melhor era liberar o retorno dele ao Goiás, mas mantendo parte dos direitos para uma venda futura. Isso faz parte do jogo. Faz parte do planejamento.
mas sempre gera discussão porque a torcida tem aquela vontade natural de ver a base brilhando no time principal. E falando em base, a situação do Rômulo é um exemplo bem claro de como o futebol nem sempre segue uma linha previsível. Ele saiu do Palmeiras com uma expectativa enorme, foi emprestado, mudou de posição, perdeu espaço, foi parar de novo no interior. Tudo isso enquanto a torcida tentava entender por que um jogador tão elogiado quando surgiu não conseguiu repetir o desempenho no Verdão. A verdade é que adaptação pesa, confiança pesa, esquema pesa, oportunidade pesa. E se tudo isso não acontece ao mesmo tempo, o jogador não rende. Agora, com a possibilidade de negociação, parece que o ciclo dele no Palmeiras realmente chegou ao fim. Enquanto tudo isso acontece, o ambiente no clube vai vivendo pequenas histórias paralelas que fazem parte da rotina, mas que muitas vezes interferem diretamente no desempenho. A corrida por posição no elenco, por exemplo, está mais viva do que nunca. Cada treino carrega um peso especial, porque a temporada está chegando ao fim e quem mostrar futebol agora pode garantir espaço na pré-temporada. E isso mexe com todo mundo, do veterano ao novato. E não dá para ignorar o fator Allianz Parque. A torcida já mostrou diversas vezes que é capaz de transformar o ambiente, de empurrar o time mesmo quando as coisas não estão fluindo, de criar aquela atmosfera que pesa para o adversário. E amanhã promete ser exatamente assim. Último jogo do ano em casa, estádio cheio, clima decisivo, expectativa de um jogo grande. O torcedor vai fazer a parte dele como sempre faz. A questão é: o time vai responder? Essa é a pergunta que vem ecoando durante a semana inteira. E tudo isso acontece enquanto o Palmeiras ainda observa a movimentação do mercado para 2026, especialmente pensando no meio-campo, que pode passar por mudanças importantes. O interesse no Gerson não é de hoje. E saber que representantes do jogador estão circulando próximo a pessoas ligadas ao clube só reforça a sensação de que o assunto não morreu. É uma negociação difícil, de longo prazo, com muitas etapas, mas o simples fato de existir conversas nos bastidores já faz o torcedor imaginar possibilidades. E nesse momento de reconstrução de elenco, é natural que nomes desse porte apareçam nas conversas internas do clube. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O burburinho começou ainda na pista do aeroporto, quando alguns funcionários disseram ter reconhecido o rosto sério, capuz puxado e passos apressados. Gerson, recém-saído do Zenit, teria desembarcado em Guarulhos para fechar com o Palmeiras. A movimentação discreta não impediu que a notícia se espalhasse como fogo em capim seco. Bastou alguém afirmar que viu o meio-campista entrando em um carro com vidros escuros para que a torcida começasse a se agitar nas redes sociais. Mensagens, vídeos curtos, fotos tremidas, tudo virou combustível para a especulação que tomou conta da noite alviverde. Nos corredores do clube, ninguém confirma, mas também ninguém ousa negar. A sensação é de que algo está para acontecer, algo grande. Fontes internas falam em negociação avançada, enquanto outras tentam despistar dizendo que há muitos detalhes pendentes. A verdade é que o nome de Gerson circula há semanas nas conversas entre dirigentes, e o fato de o jogador surgir justamente em território paulista elevou as expectativas a outro patamar. Do lado da torcida, a empolgação é evidente. Comentários inflamados falam em reforço de peso, em meio-campo renovado, em liderança técnica.
Há quem jure ter visto o staff do jogador nos arredores do centro de treinamento, embora nada disso seja confirmado oficialmente. O clima é de rumor bem alimentado. Ninguém assume, mas todos comentam. Enquanto isso, o jogador permanece em silêncio, como quem sabe que cada passo observado aumenta ainda mais o impacto da possível chegada. Se realmente houver assinatura, o Palmeiras ganhará um protagonista. Se for apenas fumaça, terá sido uma das noites mais agitadas do mercado recente. Por ora, a única certeza é a movimentação incomum em Guarulhos, suficiente para incendiar a imaginação e deixar o torcedor alviverde à beira da expectativa. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!